Então, muito boa noite. Estamos a dar início a mais uma sessão deste ciclo Vultos da Cultura Lusófona, um ciclo promovido pela PASC, em parceria com a revista Nova Águia, ela também é uma revista de cultura lusófona, em parceria com o MIL, o Movimento Internacional Lusófono, e com o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. Este é um ciclo que se insere num grupo de trabalho, num dos grupos de trabalho da própria PASC, da Plataforma de Associações da Sociedade Civil, a saber, o grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais, que é coordenado pelo Samuel Dimas e por mim próprio. Temos outros dois grupos de trabalho ativos, a saber, Transição Climática e Energética, Mar e Território, coordenado pela Paula Policarpo e pela Ana Sofia Lopes. E temos ainda o grupo de trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social, coordenado pelo Carlos Magalhães e pelo Rui Martins, vice-presidente da direção da PASC. E todos os outros elementos que eu referi são também eles próprios membros da direção, desta nova direção da PASC, que tem apostado muito nestes grupos de trabalho, desde logo para fazer interagir as várias associações da PASC, que neste momento são mais de meia centena, para nos conhecermos melhor, é sempre importante. A PASC está a crescer, isso é um bom sinal. Numa Assembleia Geral que decorreu ainda em 2023, no final de 2023, entraram mais 15 novas associações, e esta nova direção da PASC tem tido esse desidrato muito expresso de fazer crescer a PASC. Um, e estes grupos de trabalho e os vários debates que temos promovido nestes grupos de trabalho têm também servido para isso, para agregar novas associações. Isso decorreu ao longo de todo o ano 2023 e, naturalmente, continuará a acontecer, ainda de forma mais visível, durante este ano que agora se inicia. Este é um ciclo cujo título diz tudo, ou quase tudo, Vultos da Cultura Lusófona. Nós aqui procuramos, essencialmente, redescobrir, em alguns casos, dar a conhecer figuras maiores, não só da cultura portuguesa, mas da cultura de língua portuguesa. Ao longo destas 13 sessões, esta é já a 13ª, já falámos de figuras maiores da cultura brasileira, ou da cultura lusófona brasileira, da cultura lusófona cabo-verdiana, da cultura lusófona angolana, moçambicana, timorense, porque de facto este grupo de trabalho tem esse foco, lusofonia e relações internacionais. Nós não estamos circunscritos a uma visão pequena do país, pelo contrário, temos essa visão ampla e aberta da cultura de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre Natália Correia, como foi devidamente anunciado, indiscutivelmente uma figura maior da cultura de língua portuguesa, e para isso convidámos uma pessoa muito especial, que é o Fernando da Costa. Nós, naturalmente, para cada debate, para cada tertúlia, para cada sessão, conforme, enfim, a pessoa que procuramos, que pretendemos abordar, naturalmente que escolhemos sempre uma pessoa particularmente qualificada para falar sobre esse vulto. E sobre a Natália Correia, obviamente que há mais pessoas que poderiam falar sobre a Natália Correia. Em 2023 assinalaram-se os 100 anos do seu nascimento, houve naturalmente vários eventos que evocaram a figura e a obra da Natália Correia. Eu próprio estive envolvido num desses eventos, que decorreu no Porto, em outubro. Mas eu diria, enfim, sem desprimor para qualquer outra pessoa, que o Fernando da Costa é a pessoa mais qualificada para falar sobre António Correia, pela proximidade que teve durante muitos anos com a Natália Correia e pelo conhecimento muito aprofundado que tem da sua obra. Para além disso, o Fernando da Costa é também uma pessoa que eu pessoalmente muito
muito admiro pela sua liberdade de espírito. Isso também é particularmente pertinente. Em 2024, como sabem, assinalam-se também os 50 anos da Revolução de Abril. Tem-se falado muito sobre liberdade, liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Ora, o que pelo menos eu verifico é que essa liberdade está cada vez mais condicionada, quer por fatores exógenos, quer por fatores também endógenos. As pessoas sentem-se muitas vezes ou impõem-se a si mesmo uma grande censura pelo politicamente correto, por lugares comuns, por conceitos vigentes. O Fernando da Costa em contracorrente a isso tudo, e eu já ouvi muitas vezes, nomeadamente num festival literário que nós promovemos há alguns anos, o Festival Literário Tábula Rasa, onde foi premiado por nós, o prémio Vida e Obra. Aliás, eu lembro que no encerramento desse festival, o Fernando da Costa disse que a censura não acabou, o que aconteceu foi que ela foi privatizada. Mas enfim, esse não é o tema de hoje. O tema de hoje é Natália Correia. Só queria aqui sublinhar o gosto que nós temos em ter connosco o Fernando da Costa, a quem eu vou dar imediatamente a palavra, e depois, como sempre acontece, teremos uma troca franca, cordial, de impressões, de opiniões entre todos os presentes. Isso depois será moderado pelo Samuel Limas, que coordena comigo este, este ciclo e este grupo de trabalho. Como sempre acontece, estas sessões são gravadas e serão depois colocadas nas nossas plataformas, neste caso, quer da PASC, quer também do MIL. E dito isto, passo então a palavra ao Fernando. Fernando da Costa, a palavra é sua. Natália Correia. É um mundo, é um universo. Mas a propósito de censura, vale a pena lembrar que Natália Correia foi a primeira pessoa da atenção para que tão censurante é impedir de dizer como obrigar a dizer. Durante a ditadura, fomos impedidos de dizer. Nesta democracia um bocado coxa, somos obrigados a dizer. Daí a divulgação destas fake news que nos rodeiam por todos os lados, que adulteram todo a comunicação, todo o jornalismo, toda até a criatividade. A Natália Correia, e penso que é a altura de começar a refletir nisso, a Natália Correia foi dos pensadores mais ousados, porque mais fraturantes do século XX, juntamente com o Fernando Pessoa, o Agostinho da Silva e Jorge de Sena. Formavam, de facto, uma espécie de quadrilátero de luz da nossa identidade, da identidade portuguesa, que eles sempre defenderam e que eles projetaram. A Natália é daqueles espíritos, daqueles seres que chegam adiantados no tempo, pela sua ousadia, pela sua coragem, pela sua frontalidade, pela sua inovação, etc. Isso fez com que ela, e quem está nessas circunstâncias, não seja compreendida pelos seus contemporâneos. Foi o grande problema da Natália Correia, é que ela, sendo muito popular, ela era o popular pela sua personalidade, pelo seu carisma, pela sua beleza, pela sua comunicabilidade, pelo seu desassombro, mas não pela sua obra, pelo seu pensamento, que a maior parte das pessoas desconheciam e continuam a desconhecer. Este ano que passou é um ano importante porque assinala os 100 anos do seu nascimento e os 30 anos, curiosamente, da sua morte. Ela própria dizia-nos no botequim, muitas vezes, que seria preciso que passassem pelo menos 3 décadas sobre o seu falecimento para que a obra começasse a ser compreendida. Eu penso que há indícios nesse sentido.
que há muitas manifestações espontâneas não organizadas, e aí e quero abrir um parênteses, que acho lamentável que as instituições oficiais deste país a tenham ignorado. Continuamos com alguns problemas de ligação. Ele está a fazer a ligação através do telemóvel, Renato, ou do computador, sabes? Eu estou aqui através de um tablet, Liga para o telemóvel, ele também tem alta voz. mas ele voltou a cair. Pelo menos. Voltou a cair. Bom, vamos interromper um pouco, eu peço desculpa. Hum. A liberdade era para Natália de facto o valor supremo, por isso ela se bateu sempre, por isso ela hipotecou, por isso ela se sacrificou e marcou. Mulher de uma criatividade extraordinária, ela entendia a poesia como profecia. E aí, ela foi notável porque introduziu conceitos, criou conceitos absolutamente inovadores entre nós. De tal maneira o são que a maior parte deles ainda não são compreendidos pelas pessoas, não são seguidos, não são estudados. Há todo um trabalho imenso para fazer. A Ângela de Almeida, em Ponta Delgada, que está a tratar do espólio, tem feito um trabalho muito, muito importante e notável de recuperação de escritos que ela deixou muita coisa inédita, que a pouco e pouco está sendo publicada, e também se lamenta que a imprensa nacional, etc., uma editora ou o Ministério da Cultura não feminismo. Ela foi feminista durante muito tempo, mas a certa altura disse: Eu já não sou feminista, sou feminista. E então qual era a diferença? É que Fernando, posso só dizer uma coisa? Se desligar a imagem, vai ter mais internet. E se falar só, não vai é, perder a internet. É que de é vez em quando estamos a perdê-lo. Se desligar a imagem e só ouvirmos a voz, vai ter mais internet. Sim, sim, Ana, isso é verdade, mas a questão é que isto também depois fica um pouco estranho também aparecer o ecrã negro. Não é? Pois, Eu mas ao acho que é menos mais grave estamos do a que isso. ouvir. Mas ao É menos mais grave estamos do a que isso. ouvir. Tem uma ligação muito. a Natália Correia foi um espírito extraordinariamente criativo e inovador, como se sabe, criou conceitos e reformulou outros muito avançados, de tal maneira que eles ainda não começaram a ser estudados, nem trabalhados, porque eh, demorará ainda algum tempo a que isso possa acontecer, que sejam criadas condições nesse sentido. Até porque muitos desses conceitos põem um pouco em causa o pensamento correto que existe entre nós e de qual ela foi vítima, como se sabe. Por exemplo, um dos conceitos que ela criou foi o do femininismo, porque ela, que foi feminista durante muitos anos, a certa altura da vida, dizia-nos que já não era feminista, mas sim femininista. E a diferença é que os feministas defendem ou reivindicam a igualdade, alguns até a superioridade da mulher sobre o homem. Os feministas
reivindico a dignificação, a valorização do feminino, que tanto existe na mulher como no homem, ou seja, é a parte criativa, afetiva, progressista do ser humano. Outro conceito que ela criou foi o do ibericismo, que ultrapassava o conceito do iberista. Os iberistas preconizavam a integração de Portugal na Península Ibérica, os ibericistas, como o professor Agostinho da Silva, que também apoiava esta corrente da Natália Correia, não preconizam que o futuro da Ibéria será uma comunidade de países independentes, repúblicas ou monarquias, e depois depende de cada povo, de cada região autonómicas. Os grandes mitos portugueses mereceram especial atenção. Ela reformulou muitos, como o sebastianismo, com a peça que ela fez até sobre Dom Sebastião, ou a questão do culto do Espírito Santo, que o culto do Espírito Santo, segundo a sua interpretação, e também do Agostinho da Silva, era muito interessante o paralelismo que havia de pensamento entre a Natália Correia e o Agostinho da Silva. O culto do Espírito Santo é um socialismo à portuguesa, ou adaptado à portuguesa. Ela até dizia com muita graça, consoante inventamos o cozido à portuguesa, também inventamos um socialismo. Não precisamos de importar o socialismo do Marx, nem do Engels, etc, etc. Que, de facto, é uma metáfora, como se deve calcular, que assenta na distribuição gratuita da comida, na liberdade das pessoas e no poder entregue aos puros, ou seja, às crianças. Estes conceitos, como devem calcular, são muito vivos ainda nos Açores, entre nós pouco ainda sobrevivem em alguns locais, e ela era, de facto, uma grande estudiosa do culto do culto do Espírito Santo. A Natália basicamente era poeta. Ela dizia-se poeta, por princípio ainda hesitou ser poetisa, mas depois dizia que era poeta. Paralelamente também, como é evidente, era uma grande ensaísta, romancista, cronista, tradutora, cantora, pintora. Era realmente um ser extraordinariamente multifacetado, com uma originalidade muito, 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 muito grande. E também era uma cultora do escárnio e maldizer, da grande tradição de escárnio e maldizer, e aí se insere aquele célebre poema Morgado sobre a questão da despenalização do aborto que ela fez. É que, por exemplo, defendia muito a questão da androginia, é outro conceito que ela retomou. Tem até um romance muito interessante que é As Núpcias, onde aborda muito isso, que é, no seu entender, num futuro que há de vir, o ser humano vai se tornar andrógeno como era, né, inicialmente. Daí ela sempre ter defendido os movimentos LGBT e ter-se debatido precisamente por essa libertação e por essa muito foi a questão da descrucificação. Ela rebelava-se contra a cultura do sacrifício, da imolação de Cristo, e tem até uma obra notável que é o Hermestício, em que ela apela a que subamos ao monte e arranquemos Jesus Cristo da cruz, desse madeiro infame onde ele está crucificado, e que deixemos de celebrar isso, e para o trazermos para o seio dos seres humanos, porque Jesus Cristo é o Deus mais humano que existe. Tudo há certo. Hum. Fernando, bom, nós hoje estamos de facto com problemas, mas eu talvez sugerisse ao Samuel, entretanto o Fernando deverá voltar a entrar,
Ele já nos deixou aqui algumas deixas, penso que suficientes para animarmos este debate. E depois o Fernando da Costa, mal riente, pode retomar ou pode pegar, entretanto, nas deixas que nós, entretanto, possamos desenvolver, até porque também estão aqui pessoas que conheceram a Natália Correia, que gostam de Natália Correia, que estudam Natália Correia, e, portanto, seria melhor partilharmos então a palavra e, entretanto, vamos esperar que o Fernando da Costa possa reentrar e tomar a palavra. Samuel? Então, boa noite a todos. É sempre com grande satisfação que nos encontramos nestas tertúlias e hoje, celebrando esta grande figura da língua portuguesa, hum, nunca tão atual como nos nossos dias, hum, e por isso eu sugiro que, não sei se o Fernando já. O Fernando caiu, mas eu vou voltar a entrar. Portanto, O Fernando já está connosco novamente. Se puder ligar o microfone. O microfone, Fernando. Já liguei, está ligado, já estão a Já. ouvir. Sim, sim, já estamos a ouvir. Então, como é que agora. Descrucificação, que é um Ah, conceito. acabei a descrucificação? Foi. Acabou? literalmente, literalmente. Vamos lá ver. E agora estão a ouvir? Sim, 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 sim. estamos a Força, ouvir. força. Agora é descer da cruz. E agora continuo ou vamos já Sim, para o diálogo? Vamos, com força. Vamos para o diálogo? vamos continuar um pouco Vamos. mais. Tento concluir e depois para abrir o diálogo. Deixa-me cá ver agora para onde é que eu vou pegar. Uma súmula. Dessas ideias todas, então já agora eu faço uma pergunta. Obviamente, como todos os autores, por exemplo, estava a pensar no Agostinho da Silva, aliás, eles eram muito próximos, como o Fernando bem salientou. Naturalmente, eu diria que há ideias mais datadas ou que resistem menos enfim, ao passar do tempo. E há outras ideias que, inversamente, quanto mais o tempo passa, mais se tornam pertinentes e fortes. Dessa série de ideias da Natália, que o Fernando da Costa também apresentou, quais é que acha que, enfim, que ficarão mais circunscritas à época da Natália e quais aquelas que, com o passar do tempo, se tornam cada vez mais fortes, mais eloquentes? A nível nosso, eu penso que a questão do ibericismo vai se tornar no futuro mais atuante. Aliás, vemos o que está a acontecer na Espanha, cara, com o que se passa com as autonomias e com tudo isso, isto tudo há de evoluir para qualquer coisa mais do que se passa, do que se passa hoje. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Depois a questão do culto do Espírito Santo, do socialismo, de um socialismo português, era muito interessante que de facto pudesse avançar por aí. Eu penso que talvez, que talvez isso possa ser desenvolvido numa fase mais posterior, como é evidente. É difícil fazer futurologia, não é, em relação a estas coisas, porque está tudo a mudar tão rapidamente que não. Outra coisa em que a Natália punha muito empenho e sempre muita atenção era a questão da lusofonia, da, da CPLP, da comunidade de países de língua portuguesa, que tal qual aí, mais uma vez, muito apoiada pelo Agostinho da Silva, que tinham visões muito semelhantes, porque ambos preconizavam que, na verdade, hum, é essa comunidade. Eles duvidavam um bocado da ideia que o Mário Soares nos dizia de substituir o Império, quando se perdeu, pela Comunidade Europeia. Eles duvidavam que isso resultasse. Enfim, o tempo dirá quem é que tinha razão. Lamentavam, sim, que não se tivesse, a seguir ao 25 de Abril,
hum, ficamos novamente. Eu pedia, então, perguntava quem é que gostaria de acrescentar alguma coisa, partilhar eventualmente algum testemunho. Poderíamos, envolver-nos então neste debate. Paulo Anos da Silveira, queres começar? Como açoriano, como conterrâneo da Natália. Tens que abrir o microfone. Tens que abrir o microfone, Paulo. Paulo, tens que abrir o microfone. Muito bem, Paulo. Não, mas continua sem se ouvir. Paulo, não te estamos a ouvir, Paulo. Isto hoje não está a correr muito bem, de facto. Não, não, não te estamos a ouvir. Não te estamos a ouvir, Paulo. Tu estás com o microfone aberto, mas há um problema no teu sistema de som. Não te estamos a ouvir. Muito bem. Luísa Borges, fala-nos um pouco da tua visão da poesia da Natália. Boa noite a todos. Está um pouco acidentada esta sessão. Está um pouco Ahm, nataliano, até demais. Natália Correia, eu creio que somos todos muito privilegiados por termos vivido, penso que todos nós, não é? Vivemos ao mesmo tempo, vivemos ao mesmo tempo como, de uma pessoa, de uma personalidade de uma artista como a Natália Correia. Isso, por um lado, é um privilégio, mas por outro lado, também nos limita um bocado. É um pouco aquilo que estava a dizer o Fernando da Costa há pouco, que era uma figura tão grande, tão poderosa, digamos assim, que por vezes era, não vou dizer que tinha uma dimensão quase que por vezes assustadora, creio eu, pelo menos para as pessoas, talvez um pouco para as pessoas da minha geração. E então penso que é muito difícil conhecer realmente a obra dela. E porquê? Porque sendo uma personalidade muito contemporânea, muito avançada, muito, não vou dizer progressista, vou dizer até revolucionária. Por outro lado, foi uma personalidade também extremamente romântica, creio eu. E, 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 de certa forma tradicional no modo como se exprimiu muitas vezes em termos de poesia, por exemplo, quando, sobretudo no fim da sua vida, quando adotou a forma poética do soneto. E muitas vezes nós caímos um pouco em erro, penso eu, de avaliarmos a Natália Correia eh, pelo lado assim mais popular, pelo lado até às vezes mais anedótico, e, e, e também nos perdemos um pouco a pensar num certo progressismo, digamos, entre aspas, por exemplo, associado à defesa apaixonada de causas como, por exemplo, o aborto, numa altura em que era extremamente difícil ter esse tipo de posições, e ficamos um pouco ofuscados por isso e esquecemos todo, do que é que a obra dela tinha de tradição, mas a tradição no sentido mais interessante do termo, que não é em termos de tradição quase que passadista ou reacionária, mas de ir à nossa tradição justamente buscar
aquilo que a nossa tradição possa ter de mais original, de mais criativo e de mais inovador. Mas já está aí o Fernando da Costa, melhor é a gente escutar o Fernando da Costa, que tem coisas muito mais interessantes a dizer do que eu, portanto, eu vou-me calar. Não, Luísa, foi muito interessante a tua intervenção. Mas já agora, Fernando, já que o temos connosco de novo, talvez queira retomar aquela sua ideia que ficou um pouco perdida, da ideia da lusofonia, segundo a Natal e a afinidade com o Agostinho da Silva, tinha ficado por aí. Pois sim, isso era uma coisa que a Natália não compreendia, o porquê de Portugal e dos poderes pós 25 de Abril não terem traçado uma estratégia baseada na cultura, sobretudo em relação aos países africanos. E ela foi um bocado até apoiada pelo Aparecido de Oliveira, que, como sabe, era o embaixador do Brasil em Portugal, era um homem, uma espécie de braço direito do presidente então do Brasil, muito amigo do Agostinho da Silva, um homem incansável nesse sentido, mas na verdade é um fenómeno curioso. As pessoas que estavam no poder, as que conheciam a África, queriam era esquecer a África. Os outros tinham se exilado para a Europa e não conheciam nada da África. E então havia uma barreira, havia qualquer coisa que deixou-se perder essa oportunidade. É difícil agora, de facto, ter sido evitado talvez as ditaduras em que se caiu a seguir, se tivesse havido outro comportamento, nomeadamente no campo cultural. Portugal podia imediatamente ter aberto bolsa de estudo para os estudantes das ex-colónias, ter criado uma universidade própria, ter criado um passaporte para todos, etc. Ter investido muito nessa comunidade, nessa comunidade, agora falhou o meu termo, nessa comunidade, porque de facto isso faz parte da essência do nosso país, da nossa cultura, e temos esse património fabuloso que é a língua portuguesa, que foi adotada pelas ex-colónias como língua oficial por decisão delas, ex-colónias. E isso, de facto, é uma coisa extraordinária que não se compreende o não ser aproveitado e valorizado. Aliás, não está a ser aproveitado nem valorizado aqui em Portugal, como se sabe, está a ter traços de por aí inacreditáveis e escandalosos, com completamente colonizada pelo inglês, que é uma coisa. A Natália até tem um tema um ensaio muito interessante, que é os malefícios da cultura francesa, em que ela saca a cultura francesa, a não existência de um romance português. O nosso romance é imitar o romance francês, com raras exceções. O ensaio português ter sido colonizado também pelo ensaio francês, o teatro, etc. É evidente, as grandes exceções são a poesia portuguesa e a crónica portuguesa. Aí mantém, de facto, são únicas e são de uma qualidade excepcional. E a Natália batia-se muito, de facto, por esses valores. Tinha um grande menosprezo pelos enojados da pátria, como lhe chamava, e era muito arraigada, de facto, às raízes. Ela dizia que as grandes reservas da identidade portuguesa estavam em Trás-os-Montes e um pouco da Beira Alta, no Alentejo e nos Açores. Ela, aliás, quando se sentia mais inquieta, mais perturbada, gostava muito de ir ou aos Açores, à sua terra, ou então ir a Tomar, porque encontrava ali um significado especial. Aliás, deu-se até uma vez uma situação muito curiosa, que fomos a Tomar, ela foi para um monumento, entrou no convento de Tomar, esteve, e quando saiu, ao descer as escadas, apareceu uma velhinha vestida de preto, com uma rosa na mão, que lhe entregou dizendo: toma, não percas a rosa. Ela achou aquilo um desígnio muito especial e deu esse título para mim, a melhor obra que existe,
sobre o pós-25 de Abril e sobre aquele ano de 75, que é precisamente o seu diário ensaístico, moralista, como se queira apelidar, o livro intitulado Não Percas a Rosa, que eu recomendo vivamente para ser refletido, porque de facto ela capta ali aquela transformação que se está a dar a seguir ao 25 de Abril entre nós. A poesia da Natália Correia também acho que temos que começar a perceber isso. Os sonetos da Natália Correia, os sonetos românticos sobretudo, atingem a altura dos sonetos do Camões. Não temos que ter medo de dizer isso. Nós estamos perante um vulto que vai ter grande projeção. Aliás, é muito curioso verificar nestas comemorações todas, que foram todas muito espontâneas, porque não foram fruto de um plano organizado, oficial, etc. Foi tudo muito espontâneo, o que lhe dá uma vivacidade e uma riqueza e uma diversidade muito curiosa. A Natália está a ter, de facto, a merecer atenção fora de Portugal. Está-lhe a acontecer algo parecido como aconteceu com o Fernando Pessoa. Portanto, assim que na Universidade de Massachusetts terá uma cadeira com a Natália Correia, na Universidade de Califórnia também, em Turim também, em São Paulo também. Lá fora começa a haver uma curiosidade muito profunda até sobre o pensamento desta mulher que surpreende as pessoas pela sua originalidade e pela sua, como é que se pode dizer? É muito difícil de classificar porque ela não era fácil. Ela, aliás, dizia, e muitas vezes esta frase, os seus livros não se vendiam, era um fracasso editorial, mas ela também dizia, eu não cedo, dá muito trabalho pensar o que penso, escrever o que escrevo, portanto as pessoas, para me lerem, também têm que ter trabalho para entenderem o que eu quero dizer. Ela nisso era de um grande rigor não fazia cedências. Depois, claro, ela foi... A Natália tinha um defeito terrível em Portugal, que é fatal. Ela dizia na cara das pessoas o que pensava delas. Durante anos andou a fazê-lo, ou seja, andou a criar uma legião de indivíduos que, quando chegaram ao poder, se vingaram. E ela deixou-se morrer porque percebeu que estava a ser empurrada para o precipício. Ela mesmo dizia que não quer continuar a viver. Os tempos que aí vêm vão ser medonhos, vão haver novas guerras. Isto dito em 1980. Finais de 80, vão haver novas guerras, vão haver novas pestes, vai haver um retrocesso cultural, mais até civilizacional, e eu não quero viver esse tempo. Aliás, numa noite no Botequim, ela faz um poema a partir do Fernando Pessoa e do Olavo dessa Leal, é que o Fernando Pessoa diz assim, tudo vale a pena se a alma não for pequena, desde que a alma não seja pequena. O Olavo dessa Leal, que é um homem muito curioso, que está muito esquecido e era amigo de Fernando Pessoa, tem um poema que é A Rapariga do Senacabar, onde diz nada vale a pena, mesmo que a alma não seja pequena. E a Natália pega nestes dois e faz um outro que diz assim, quase nada vale a pena, mesmo que a alma não seja pequena. Aliás, só as almas grandes são capazes de perceber o pouco que ainda vale muito a pena. E depois diz-nos, pouco antes de morrer, eu não cedo, eu prefiro desaparecer. Não cedeu e desapareceu. Muito bem, Fernando, penso que já temos mais do que elementos para retomar a nossa troca de impressões. O Paulo Enes da Silveira há pouco tomou a palavra, não o conseguimos ouvir, mas penso que agora, Paulo, E agora conseguem ouvir? agora Sim, já te sim, conseguimos ouvir. Muito bem. Ótimo. muito bem. Mas ainda bem que a palavra me ficou cortada e que apareceu o Fernando da Costa, que veio ainda dar aqui umas achegas importantíssimas. Nunca é demais ouvirmos Fernando da Costa, porque diz que é tipo ilusionista, tem sempre uma na manga para sair sobre a Natália que ainda não ouvimos, não é? Eu, claro que fiquei muito satisfeito. Bom, eu faço uma declaração
específica. Eu sou um homem das ilhas açorianas. Costumo dizer que nasci em São Miguel por culpa da cegonha, porque os meus pais têm ascendência de São Jorge e do Pico, depois foram para a Terceira, eu devo ter sido concebido na Terceira e depois nasci em Ponta Delgada, em São Miguel. Por causa da cegonha, que achava que eu estava muito pesado lá no bico dela, ela abriu o bico e eu lá caí. Mas ainda bem, porque assim sinto-me um pouco das ilhas e é tão profundo viver naquelas ilhas, nomeadamente ilhas que ainda não estão muito abertas aos costumes das grandes cidades. Dou um exemplo, Ilha de São Jorge, onde eu tenho agora ido muitas vezes por causa de razões familiares e de trabalhos na cultura. O Fernando da Costa há bocado disse um pouco aqueles temas e assuntos importantes que a Natália deixou: androginia, descrucificação, ibericismo, Espírito Santo, com aquele sublinhado socialismo português. Eu vou dar um testemunho sobre a questão do Espírito Santo e do socialismo português. Eu estive recentemente em São Jorge a viver por dentro aquilo que eu já sabia por descrição, mas por causa da minha vida universitária só tinha férias de verão em agosto e nunca conseguia ir lá no fim de maio, junho, onde se celebram as festas de Espírito Santo. Então, um primo da família do meu pai escreveu-me a dizer: eu vou dar um bodo. Ora, é preciso começar a conhecer estas terminologias. Dar um bodo é a pessoa que, naquele ano, se propôs a pagar as festas de Espírito Santo. A pagar, isto é, antigamente seria a oferecer umas vacas ou uns bois para se retirar a carne e oferecer às gentes mais pobres. Ora, hoje em dia, evidentemente que há gentes com menos posses, mas a oferta já é de outra forma. É uma oferta de partilha com todos. Tal como Santa Isabel oferecia pão aos pobres. O que se faz hoje é uma coisa inconcebível que eu não conheço. Aqui há algo de parecido em Lisboa, mas Lisboa não, em Portugal continental, mas não com a mesma intensidade. O dar-se um bodo é preparar durante várias semanas uma partilha com os outros. É conseguir oferecer numa freguesia que se calhar tem 300 ou 400 pessoas, conseguir oferecer um almoço para 400 a 500 pessoas num grande salão paroquial, onde vem gente de todas as partilhas. E os forasteiros são convidados a participar naquela partilha. Por exemplo, se formos de automóvel e atravessamos uma freguesia, como aconteceu comigo e com a Teresa, a minha mulher, a freguesia dos biscoitos, as pessoas estão na rua e põem-se à frente dos carros e dizem: para, venha connosco, venha comer uma sopa de Espírito Santo, venha partilhar connosco o que estamos aqui a fazer. E o que fazem? Na realidade, fazem um imenso manjar, que tem a ver com as sopas feitas de alguma forma, com a carne, com os caldos. Depois há o tradicional arroz doce, feitos em enormes caldeirões, mas parece que estávamos ali a fazer umas mesinhas de bruxas. Mas aquilo é tudo participado com as pessoas de lá. E os que vêm de fora estão presentes naquilo e comungam uns com os outros. Naqueles almoços enormes, de 400 a 500 pessoas, partilha-se tudo, fala-se de tudo, as famílias juntam-se, os que vêm da América, do Canadá, como sabemos, naqueles períodos há muitas pessoas que vêm, que são imigrantes, vêm, partilham as suas experiências, contam as suas histórias e come-se, naqueles dias do Espírito Santo, come-se. A questão não é o comer, é através daquilo que se partilha, é o convívio que se faz. E não é isto um socialismo à portuguesa? Só pode ser. Porque eu não conheço em lado nenhum aqui em Portugal continental onde eu passo num sítio e me digam assim: venha cá, venha comer uma sopa, venha conversar connosco, olha este arroz doce. E depois lá se fala de tudo e mais alguma coisa, das vacas, dos vizinhos,
da cultura, da política, enfim, é uma tertúlia grande, mas não deixa de haver aquele sentido do Espírito Santo, do receber uma graça, do cada um com a sua fé mais específica, do pedir por alguém que está mal, pedir pela paz no mundo. Isso tudo é algo muito particular que se dá em vários locais mais pequenos dos Açores. Ora, será que não temos alguma coisa a aprender com isso? É o que dizia o Fernando da Costa, é o Espírito Santo e o socialismo português. E, por fim, eu dou uma pequenina nota, para dar também lugar a outros que possam falar, sobre o ibericismo. Curiosamente, e a propósito de uma obra de tipo musical ou prática que se chama Dom Garcia, Cantata Cênica, com poema de Natália Correia, e também houve lá uma mãozinha do David Mourão Ferreira, mas sobretudo Natália Correia, que fez um poema contando histórias de antes do início de Portugal. Histórias que se passavam onde? Na Galícia, onde se fala galego hoje, e sabemos que esses nossos irmãos da Galícia, eles são muito mais identificados com Portugal do que com os castelhanos do outro lado. Eles estão mais próximos de ir no sentido desse tal ibericismo, digamos, ajudar a criar essa ideia, e eu penso que através das conferências que tem feito promovido o Renato e os seus companheiros dessas andanças, sabem disso, que os galegos estão com muita força de se unir a Portugal em certo tipo de ideias. Ora, Aliás, curiosamente... estava aqui o Bernardino, penso que ele já não está connosco, mas o Bernardino podia testemunhar precisamente isso que estás a dizer, perfeitamente. Que pena. Olha, eu sei muito disso porque andei a estudar. A propósito, já agora eu digo o que é essa cantata cênica. Em 1971 houve um grande festival que tinha ideias de ser tudo e mais alguma coisa em Vilar de Mouros, promovido por aquele médico António Vaz, um visionário e um melómano de todos os tamanhos, que em vez de fazer um festival só à moda do Woodstock de 69, fez um festival em Portugal, em Vilar de Mouros, num lugar tão pequenino que tinha 3 fins de semana, um para a música clássica erudita, outro para a música popular portuguesa e outro para o rock internacional. Ora, e na música dita mais erudita, ele lembrou-se de celebrar um evento excepcional, os 900 anos, em 1971, ou seja, 900 anos atrás, em 1071, o rei de Galiza, Dom Garcia, que na altura se intitulava, ou pelo menos era designado como rei de Galícia e de Portugal, ele ofereceu o Paquinho nas terras de Vilar de Mouros à Diocese de Tui. E fez-se então lembrar, 900 anos depois, esse evento que está escrito em vários testemunhos escritos da época. E o que é que a Natália Correia fez a pedido desse António Vaz foi contar essa história do Dom Garcia. O Dom Garcia era o rei da Galícia e de Portugal, que se porventura não tivesse sido preso por seu irmão Dom Afonso VI, que resolveu pôr o seu irmão preso os últimos 18 anos da sua vida, se calhar a Dona Teresa, que era filha desse Dom Afonso VI, não teria, porventura, com o seu filho, embora afastada, fundado o Condado Portucalense e nascido Portugal dessa forma. Se o Dom Afonso VI não tivesse prendido o seu irmão, rei de Galiza, o Dom Garcia, e ter ficado um imperador de Galiza, Leão e Castela, se calhar hoje não seríamos o Portugal que somos. Talvez fôssemos um Portugal e Galiza expandido para aquele lado, mas a história é feita desses cis. Mas o que é muito importante é que hoje
Por exemplo, eu estou a pensar promover, para lembrar a figura de Norberto Ávila, que é um grande dramaturgo português falecido há uns 2 anos, mas muito esquecido, um concurso de dramaturgia de língua portuguesa e galega. Porquê? Porque os galegos são nossos irmãos ali. Identificam-se muito mais connosco que com os outros. Ora, essa ideia do ibericismo nós podemos construir com a nossa intervenção, nomeadamente promovendo coisas que façam unir aquilo que pode ser unido e expandir cada vez mais a língua portuguesa. Bom, fico-me por aqui. Gostava muito de falar mais, mas tenho que dar a partilha Muito aos bem. outros Não, meus não, companheiros. muito bem, Paulo, por essas anotações. Eu sublinhei, enfim, aqui alguns pontos. Desde logo, essa ideia, que era comum a Agostinho da Silva e outros grandes vultos da cultura, da nossa cultura, os mais lúcidos e visionários. No caso português, a maior forma de ser revolucionário é, de facto, retomar tradições arquetípicas. O Agostinho da Silva dizia expressamente isso, e Natália também tinha essa perspectiva, não é? Por outro lado, a ideia de que nada na história é reversível. E, portanto, a história não é linear, a história faz-se de bloqueio, faz-se de recuos, faz-se de curvas, e, portanto, quer o que Fernando da Costa disse sobre o pós-25 de Abril, sobre o nosso afastamento da África, em particular da África lusófona, quer esse afastamento mais recuado no tempo e na história em relação à Galiza, tudo isso é reversível, tudo isso depende de nós, e, obviamente, se cada um fizer aquilo que pode, naturalmente que as coisas podem mudar. E é preciso celebrar estas grandes figuras. Aliás, não vamos discutir isso hoje, mas eventualmente vamos agendar uma sessão sobre Camões. Camões, como sabemos, assinalam-se os 500 anos do seu nascimento. Enfim, a data não é exata, mas é a data consensualmente aceita. Os 500 anos do nascimento de Camões, em 2024, fomos surpreendidos, enfim, se é que se tratou de uma surpresa, que a comissão designada pelo governo teve 2 anos parada, e, portanto, não há programa de comemorações do Camões, dos 500 anos de Camões, e, obviamente, a sociedade civil, já que o governo se distraiu, a sociedade civil pode e deve assumir esse encargo, e certamente vamos celebrar Camões. Nós, na revista Nova Águia, no segundo semestre, certamente que temos já preparado uma secção, e, entretanto, o Paulo lançou-nos um repto de promover um evento público, e certamente que iremos realizá-lo ao longo deste ano. Em todo o caso, Paulo, e para devolver a palavra ao Fernando da Costa, a relação da Natália com os Açores, como sabemos, foi problemática. O que é que a Natália dizia sobre isso, Fernando? Olha, Era uma relação, também por ser uma relação muito emocional, era uma relação tempestuosa, não é? Uma relação. bom, eu devo dizer que o sítio onde a Natália era mais amada e mais odiada era nos Açores. Há sempre esse tipo de relação. A Natália tinha, de facto, uma grande ligação à ilha. O mito da ilha era de tal maneira que ela, da parte final da vida, dizia-nos que gostava muito de ir viver, voltar a ir viver para Ponta Delgada. Sobretudo, e a ideia dela era ir viver para a casa onde nasceu, que é na Feijão de Baixo, e onde a mãe, que era professora, dava aulas. O resto do chão era a escola, e o primeiro andar era a casa da mãe, da Natália e das duas filhas. Inclusive, gostava que as suas cinzas fossem depositadas no jardim que há perto daquela igreja, uma igreja muito bonita que há ali também na Fajã, onde ela foi batizada. Acontece que ela morreu e durante 20 anos os Açores não quiseram receber as cinzas da Natália Correia, que estiveram num gavetão no cemitério dos Prazeres, que há lá um jazigo para escritores. Ela esteve ali com o Dor de Guimarães. Felizmente isso foi ultrapassado, mas a casa, não foi adaptada
a casa Natália Correia, que era o que devia ter sido, como é evidente, inclusive os móveis da Natália estavam disponíveis para irem para os Açores, inclusive o proprietário do botequim tinha as mesas do botequim e aquele ambiente do botequim, que acho que ainda os tem, ainda tem guardados no armazém, cedia, doava-os para os Açores, para essa Casa-Museu Natália Correia. Nada disso foi feito, infelizmente. Acho que os Açores também não têm assim tanta exuberância de casas e de grandes mitos, era mais até um centro turístico, mas dá-se lá compreender. No entanto, a Câmara Municipal dos Açores, eh, eh, a Câmara Câmara, Municipal. Câmara Câmara Municipal de Municipal, Ponta Ponta Delgada, Delgada, de Algarve. Ponta da Agada certo. Ponta Delgada, e até este governo regional, eh, eh, fizeram, comemoraram de uma maneira muito digna o centenário da Natália Correia. E para além Correia. disso, Fernando, está outra vez com problemas de ligação. Eu também posso testemunhar, até eu estive com a delegada recentemente, no âmbito dos chamados colóquios do Atlântico, promovidos pelo Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, em parceria com a Universidade dos Açores, e tivemos a oportunidade de estar no Arquivo Regional de Ponta Delgada, onde está o espólio da Natália Correia, e onde a Ângela de Almeida, que há pouco o Fernando a referiu, e muito bem, onde a Ângela, enfim, programou e concretizou uma exposição muito digna, que envolve manuscritos inéditos, fotografias, enfim, uma exposição que está no próprio arquivo, na biblioteca, uma exposição muito digna, que de facto evoca a figura de Nadália Correia. Sim, a Natália tinha uma grande ternura pela Ângela de Almeida, porque de facto ela foi incansável. Já tinha organizado aqui no Palácio de Galveias uma grandiosa exposição sobre ela. Tem feito um papel de facto notável de recuperação dos inéditos, porque a Natália era aparentemente desordenada, mas não era nada desordenada. Ela era muito engraçada nisso. De manhã escrevia no quarto, normalmente descalça, até na cama, etc. À tarde ia para aquelas coisas mundanas que ela também gostava muito. E à noite ia para o botequim, eu convívio com os outros. Porque a Natália defendia a teoria de que a cultura não pode ser desvivenciada, era um termo que ela empregava muito. Tem que estar em contacto com as pessoas para, de facto, ser algo de importante. Aliás, o botequim, que tornou-se uma referência extraordinária a partir da década de 70, eu um dia perguntei à Natália porque é que ela tinha aberto o botequim. E ela deu uma resposta muito bonita. Disse-me assim: eu quis criar um espaço que fosse uma antecipação de um Portugal a haver no futuro. Um espaço de convívio, de cultura, de afetuosidade, de ideias, de criatividade. E isso foi. Na verdade, aquilo foi quase um espaço mágico que só quem o frequentou pode entender, em que fizeram-se ali revoluções em sentido figurado, como é evidente, mas programas políticos, discussões extraordinárias, desde Presidente da República. Só uma figura como a Natália conseguia criar aquele ambiente que tem um papel muito importante na feitura do etc. Foi de facto algo de extraordinário. Alguns até diziam com uma certa ironia que depois da Assembleia da República foi o local, o espaço mais interventivo. Só uma pessoa de facto como a Natália conseguia isso. Isso devido à preocupação que a Natália sempre tinha de incentivar os outros, de tornar os outros maiores do que aquilo que eles pensam que são. Ela acreditava muito nisso. O ser humano tem que assumir a sua grandeza, tem que assumir o seu papel, a sua criatividade, tem que ser Deus, não pode andar sempre a rastejar. É claro que
eh, ela, a certa altura, começou, como disse, começou a perceber que os tempos iam mudar. E, por exemplo, posso dizer aqui uma frase dela. Passo a citar: tenho perdido o melhor do meu tempo com seres que execram o que os liberta e exaltam o que os enche de imundície. Há cada vez mais pessoas a viver bem no mal. Isso foi na na última fase da Natália, em que ela. Em casa sossegada, ter que levar com um caderno em cima. Diga? Não, Fernando, houve aqui, a certa altura, mas Olha, a frase ouvimos-la na íntegra, Está bem. mas depois houve aqui uma ligeira interrupção. Tá Mas, bem. Fernando, mas conclua, por favor. Tome e conclua. Não. Mas essa ideia parece-me muito. Aliás, eu estava a pensar até num texto que escrevi recentemente sobre o próprio conceito de heroísmo, não é? Essa ideia de autotranscensão. Nós vivemos de facto momentos, tempos de apologia da pequenez, da mediocridade. Parece que tudo nos leva para aí, tudo nos leva para baixo. E, de facto, figuras que nos puxem para cima, como a Natália Correia, fazem falta, porque, de facto, estão completamente contra a corrente. Até no sentido mais nobre do termo, no sentido ontológico, não é? São pessoas que nos dão mais ser, que nos incitam ao mais ser. Pois é, ela diz então outra coisa extraordinária. Uma vez, era de madrugada, ela estava um bocado deprimida e diz-me assim: tenho tanta coisa a dizer e tão poucos a quem dizer. Veja o terrível que é esta frase. Depois ela, com a sua perspicácia, ela dizia assim: a pressão dos mercados. Iremos ser dominados, isto é a palavra dela, pelo gosto mais rasteiro do público. Os gostos da burguesia, do proletariado e de uma certa intelectualidade confundem-se cada vez mais num plebeísmo degradante rumo a precipícios em que vão cair todos juntos. Veja o que está a passar hoje em termos de cultura. Eu não vi até hoje nenhum partido político, nenhum candidato políticos falar em cultura. De facto, estamos a atravessar uma coisa extraordinariamente incompreensível. E ela, com a sua lucidez, porque ela era profeta, ela entendia a poesia como profecia. O poeta quer dizer profeta. Sublinhava ela muitas vezes isso. E Portugal deixou de se pensar. É uma coisa extraordinária. Ora, eu penso que isto é uma fase que vai ser ultrapassada. E penso que quando surgirem condições e pessoas interessadas, na verdade, em repensar Portugal, em ver o que é que aqui estamos a fazer, é necessário irmos socorrer de vultos como a Natália Correia, como o Agostinho da Silva, como o Fernando Pessoa, tudo por aí fora, indivíduos excepcionais que, de facto, tiveram essa sensibilidade, esse humus de saber, tentar perceber, tentar indicar caminhos para nós, enfim, assumimos aquela dignidade a que temos direito e não esta apagada e vil tristeza, como dizia de facto o Camões, que era um dos símbolos da Natália Correia, como era do Agostinho da Silva. Aliás, a Natália tem uma peça notável sobre o Camões, que é Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente, que o Vasco Polivalente, como secretário de Estado, proibiu de ser representado, isto depois do 25 de Abril, daquelas vergonhas que se têm feito. Enfim, a vida é isto, e a Natália, daí que a Natália começa a ser descoberta, sobretudo por gente, isso é que é um fenómeno muito interessante, gente nova que nunca a conheceu pessoalmente, mas que está a ser seduzida. E aquele colóquio organizado no Porto pelo Renato, é muito interessante que apareceram lá. Pelo Instituto de Filosofia da Universidade do Porto, não foi por mim. Não, está bem, por vocês. Foi muito interessante que apareceram lá jovens muito interessados
da Natália, que a não conheciam, mas que estão seduzidos pelas ideias que a Natália lhes dá. Neste mar de mediocridade total, de coisa absolutamente cinzenta, a voz dela começa, de facto, a emergir. E aí, de facto, justificasse perfeitamente sessões como esta, apesar das tecnologias terem sabotado um bocado. A Natália tinha horror às tecnologias, que não sabia sequer pôr, ligar a televisão, etc. Então foi o espírito da Natália que andou para aqui a vaguear. Lá de mim, Mas se agora, calhar, agora, não era agora nada. está a melhorar, Fernando, que agora, pelo menos, Ela sossegou, ela deve ter. a sua ligação já não tem sido boicotada. Não tem sido Eu boicotada. acho que foi de tempo aqui, pelo menos aqui nesta zona. Sido isso. Muito bem. Ela, Peço ao Samuel que retome aqui a condução do ah, bem. debate, a ver se há mais intervenções. Não, mais uma vez, sublinhar o interesse destas intervenções, sobretudo do Fernando, que nos permitiram entrar no mundo da Natália, para mim ainda muito, muito desconhecido. Eu iria apenas declamar um soneto dela. Eu procuro sempre em cada sessão situar um texto e partilhá-lo, precisamente para sublinhar esta dimensão que o Fernando da Costa referiu da eloquência e da grandiosidade destes sonetos. Ela, de facto, era uma pessoa muito culta, com um horizonte conceptual, e uma criatividade incrível. O poema é precisamente dos sonetos românticos, chama-se Mãe Ilha e diz assim: Nessa manhã as garças não voaram, e dos confins da luz um Deus chamou. Docemente teus cílios se fecharam sobre o olhar onde tudo começou. A terra uivou, todas as cores mudaram, o mar emudeceu, o ar parou. Escuros véus de pranto o sol taparam, de azáleas lívidas a ilha se cercou. A que pélago o esquife te levava? Não ao termo, a não chorar os mortos. Teu sumo espiritual florido ensina. E se o mundo em ti principiava, no teu mistério entre hastos absortos, suavemente, ó Mãe, tudo termina. Não sei se mais alguém quer partilhar algum texto, fazer alguma intervenção. Fernando. Eu queria apenas testemunhar que quando eu estive com a Ângela de Almeida lá no Ponta Delgada, ela confirmou, para minha relativa surpresa, que ainda há muitos inéditos da Natália. Mas foi, eu Ainda há sei. muito. Ela deixou, também para que escrevia, deixou uma grande obra em termos de intensidade e de extensividade. Portanto, deixou muita coisa E de variedade, e de variedade. e, portanto, ainda há muita coisa para publicar. Ela deu-me conta disso, aliás, mostrou-me alguns dos inéditos. E, portanto, ainda temos páginas a descobrir, obras a descobrir da Natália. Isso Assim haja interesse nisso, não é? Esperemos que sim. Porque a Natália é muito curioso isso. Ela, além da grande poeta que foi e da grande pensadora, foi uma grande pintora. Quando morreu a mãe, ela entrou em depressão. E então refugiou-se a pintar. Teve durante mais um ano a pintar. Aliás, o Aliás, Almada. na exposição, há um autorretrato da Natália Correia que é impressionante. Aquilo é impressionante. Aquilo capta o olhar completamente. Há um retrato do Durante a Barra do Iris. Aliás, como é que ele se chama? Ele agora disse o nome dele, o Almada, que era muito amigo da Natália. Dizia, mulher, continua, acho que pinta, não sei o quê. E a Natália, não, sou poetisa, poeta, não sei o quê, e deixou de pintar. E depois ela lamentava-se, olha, fiz muito mal, porque se tenho continuado a pintar,
tinha enriquecido, porque na altura os pintores ganhavam muito bem, e tinha a hipótese de ter um carro com motorista, que era o sonho que ela tinha, porque ela conduzia muito mal, tinha um carocha, coitadinho do carocha, as desgraças que passou nas mãos da Natália. Uma vez saímos do botequim, e ela entrou fora de mão num largo. E vinha outro carro, com prioridade, que por acaso o homem foi muito oportuno, travou a tempo, se tinha-se estampado. Ela sai do carro e começa a dizer para ele: o senhor não sabe dar prioridade a uma senhora. E eu digo: então, então a Natália é feminista de umas coisas e agora já não é, já que é feminista de uma feminista. O Código de Estado não contempla o feminismo. Ela estava deslocada muito das coisas. Outra faceta que ela tinha era uma cantora excepcional. Ela, quando foi para os Estados Unidos, porque casou com o segundo marido, que era americano, etc., ela depois, poucas semanas depois, já estava farta do marido e dos Estados Unidos. E então, para se entreter, ia cantar para os clubes de jazz. Descobriu que era europeia, não Ia cantar para o jazz. E foi convidada a ficar lá como cantora profissional de jazz. Ela que não aceitou, veio-se embora e tal. E escreveu esse livro, que eu recomendo vivamente, que é Descobrir que era europeia. No teatro, ela teve a sorte de contar dois grandes encenadores, que foi, primeiro, o João Mota, que encenou a peça A Pécora, que é uma peça terrível, e depois o Carlos Avilés, que fez dois espetáculos magníficos, um sobre precisamente o Camões, o Erros Meus, e outro sobre o Desejado Encoberto, sobre o mito do sebastianismo, porque a Natália defendia. E como várias pessoas defendem, não é? Que o sebastianismo não significa reacionarismo, nem passadismo, nada disso. O sebastianismo foi criado pelo padre António Vieira a partir dos versos do Bandarra, como elemento de resistência ao domínio castelhano. E o sebastianismo significa apenas que um tipo de esperança que o povo português tem num futuro que há de chegar. Aliás, a Fernando Pessoa diz uma coisa muito curiosa: a religião do povo português não é o catolicismo, é o sebastianismo. Portanto, não, vale a pena, de facto, encarar estes fenómenos, estes mitos, eh, com outra profundidade e sem aquelas ideias, sem aqueles chavões que nos inculcaram e que deturparam e que têm deturpado muitas das nossas coisas mais enraizadas. Porque a Natália gostava muito de repetir um slogan dos surrealistas, que é: se queres caminhar para o futuro, atravessa o passado. E é? é o que ela fazia. Daí ela ter andado por vários momentos da nossa história, ter cultivado e ter criado em vários géneros literários e não só, de afirmação. Outra coisa em que ela também era notável era nas suas intervenções. Ela era uma oradora fabulosa. Por exemplo, uma das questões que ela realmente levantava era a questão da natalidade, ao excesso da natalidade, e dizendo: o ser humano só será valorizado quando escassear. Ela com o general Costa Gomes. E íamos muito a conferências, e o general Costa Gomes dizia-nos, que ela lia muitas vezes ao botequim, o Marcelo Costa Gomes. O Costa Gomes dizia: tenho mais, palavras dele, tenho mais medo da explosão demográfica do que da explosão nuclear. Ora, isto, numa altura em que agora toda a carpi, porque não há gente nova a nascer, porque é que querem mais pessoas? Para ir para o desemprego? Faltam mais jovens, metade dos jovens não tem emprego, outra metade chutam-se para fora do país, etc. Não aproveitam o que têm cá para importar mão de obra barata, como estão a fazer. Quer dizer, é tudo, de facto, uma coisa extraordinária. Aliás, a verticalidade desta mulher traduz-se no que se passou no final da vida dela. De repente, faltavam 5 meses para ter direito a ter aquela pensão como deputada. Nenhum partido a quis. Era do PPD, o PSD e o PPD, chegou a pôr 2 processos de expulsão.
nenhum partido a quis. E ela viu-se, portanto, na fase final da sua vida, sem rendimentos. E então nós dissemos, Natália, há estas reformas de mérito que foram criadas no tempo do Francisco Lucas Pires, que foi dos melhores ministros da cultura que este país teve, muito por iniciativa da doutora Manuela Yanes. Aliás, o casal Yanes foi sempre de uma generosidade com a Natália, de um respeito e de uma consideração com a Natália extraordinárias. E, portanto, vamos acionar esse processo, António Pedro. E a Natália tem esta resposta espantosa. Se o Estado português entende que eu mereço, eu aceito e agradeço, mas pedir não peço. Ora, isto demonstra a verticalidade deste ser humano, que felizmente começa a ser compreendido, começa a ser procurado e talvez nos possa iluminar em crescendo para o futuro que temos que construir. Muito bem, Fernando, por mais esse testemunho eloquente. O Paulo Anos da Silveira pediu a palavra, diz que tem uma surpresa para nós. Ótimo. Sim, tem uma surpresa. Força. É uma surpresa que há pouco tempo esteve convosco em Torres Vedras, naquela cimeira internacional O cooperativismo. de cooperativas de língua portuguesa. E eu vou-me deslocar aqui para a surpresa e vocês vão assistir a essa surpresa. Eu apresento-vos aqui uma pessoa que conheceu a Natália e que é a Teresa Machado. Olá, boa noite. Boa noite, Teresa. Boa noite. Desculpem lá se a surpresa não for muito surpreendente, mas pronto, olha, é o que se pode arranjar. Um bom ano para todos, começo eu por desejar. Obrigado. Fernando, um grande beijinho e obrigada pelas palavras que eu estive a ouvir. Atentamente, de longe, não estive ali na mesa com o Paulo, mas estou aqui de lado a ouvir. E vou-vos só ler uma coisa que escrevi para a Natália em 23 de março de 2006, se me autorizarem. Com certeza, Teresa. Chama-se Vida Terráquea versus Vida Espiritual, in memoriam da açorianíssima Natália Correia. Ai, Natália, como é que reagirias se visses a atual Portugália? Prefiro, contudo, visualizar-te feliz nesse assento etéreo a que já subiste, do que abelar a tua raiz contando-te coisas que te poriam triste. Antes lembrar o teu bar, sobre o piano, um par de mãos a tocar, e tu e eu ao desafio a cantar. Summertime and the living is easy. Summertime. Agora, o meu time é cada vez mais escasso. Será que perdi o compasso ao deparar comigo permanentemente busy? Enfim, nem me atrevo a aprofundar por medo de naufragar em tão temeroso mar. E nesse limbo, onde estás, terás encontrado paz? Se puderes, dá-me daí um sinal de esperança e de amor tal que aplaque a loucura total desta terráquea vida infernal a que ainda estou sujeita, querendo manter vertical e bem direita a coluna vertebral. Em tempos de tal maldade que em abono da verdade te afirmo e sem sofisma, que para ver por melhor prisma será bem melhor a vida eterna do que esta dita moderna, parca em escrúpulos e valores. Fica bem, Natália querida, nessa tua nova e verdadeira vida. Ai, Natália, se visses a atual Portugália. Muito bem. Nataliana. Nataliana. Obrigada, Muito bem. Fernando. Um beijinho grande para todos vós. Um ano bom, Obrigado. com muitas coisas poéticas e lindas. E que, olha, que sejamos abençoados por qualquer coisa de divino que caia assim sobre nós, umas bençãozinhas, umas línguas de Espírito Santo, uns senhores de Santo Cristo em miniatura, que acho que é o que este país está a precisar. Espírito Santo. Muito bem. Santo. Obrigado, Fernando da Costa. Obrigado, Renato e Pasco e tudo. Foi extraordinário. E desses encontros
talvez surja aí alguma coisa no futuro para esse ibericismo e esse quinto império, etc, etc. Muito obrigado, Paulo e Obrigado. Teresa. Obrigado. Enfim, Obrigado. estamos a aproximar do final da sessão. Aliás, era para ter acabado às 11, mas como estava, enfim, esta tertúlia está a correr tão bem que naturalmente o tempo vai passando. É sempre bom sinal quando o tempo passa, sem nós nos apercebermos disso. Fernando da Costa, há algo que ainda não tenha dito e queira dizer? Eu bem sei que sobre a Natália O poderia Natal é, poderia falar é a noite infinito, toda. mas é, Mas uma última ideia que ainda julgo que não tenha dito ou salientado devidamente. a mim o que me surpreendeu mais na Natália foi eu não sei como é que é de classificar, é muito difícil. Ela era uma mulher muito impenetrável às vezes, mas foi a desistência de viver em que ela caiu na fase final. Eu acho que ela deixou-se morrer. Não se tratava eh, perdeu. Ela queria, queria de facto deixar isto. Ela não cabia neste. Ela saturou-se. Já não cabia, não cabia nesta sociedade, não cabia nesta cultura, não cabia nesta política, não cabia nestas relações, não cabia neste não estar ou mal-estar em que tudo está, o não haver perspectivas, o falhanço de tudo, o que ela pôs no 25 de Abril e depois tudo falhou, o falhanço dos 3Ds. Ela falava muitas vezes nisso. A democracia é o que a gente vê. O desenvolvimento, não brinquem connosco. A descolonização foi a tragédia que percebeu. De facto, todas estas coisas, para quem se empenhou tanto como ela, isso acaba mesmo por afetar, ou pelo menos fazer com que ela tivesse querido partir mais depressa. Daí, quando ela estava a entrar para o forno crematório, antes de entrar, surgiu inexplicavelmente uma bomba pipa que lhe pôs no caixão, deu uma volta e depois saiu outra vez quando o caixão desapareceu. Muito bem, Fernando. Isso seja um sinal de que poderá haver um futuro e que Portugal se reencontre consigo próprio. Aliás, isso é o melhor espírito do sebastianismo. Há um pouco, quando o Fernando da Costa estava a falar desse espírito maior do sebastianismo, não tem nada a ver com o passadismo, como disse bem. É precisamente isso a que se apela, não é? Um reencontro de nós connosco próprios, do próprio país, consigo mesmo. Bom, e dito isto, vamos então encerrar a sessão. Eu vou parar aqui a gravação, sendo que, naturalmente, que este ciclo se irá manter. Vamos manter a regularidade mensal e, portanto, em princípio, na primeira segunda-feira de cada mês, ou seja, neste caso, a primeira segunda-feira de fevereiro, que será dia 5, iremos estar de novo em antena para uma nova sessão. Ainda não coordenei com o Samuel Dimas, enfim, o próximo vulto da cultura lusófona, mas como há tantos, não será difícil até lá escolhermos e publicitarmos devidamente essa próxima sessão.